tudo. Caraca, você tá doido, credo. Os bichos se apanham de uma vez, você nem avisa, né? O dia Cleitinho, tá ligado que é nóis, né? Vocês. Espero que tenham tido uma boa semana. Eu preciso de uns minutinhos a mais aqui para poder iniciar a aula, mas eu tinha avisado o Celhão. Caminhamos ou seguimos, né, para o finalzinho das nossas discussões genéticas. Eu gostaria de saber se a Olivia começou biotecnologia com vocês. Biotecnologia, amores, tecnicamente é para a gente discutir no ensino médio tópicos em biotecnologia, saca? E aí, algumas vezes, tem algumas faculdades que têm pedido um ou outro detalhe a respeito de técnicas em biotecnologia, o que, particularmente falando, eu acho muito complicado. Por um motivo bastante simples. Tipo assim, ó, fiz biologia na UFG. Lá tem alguns laboratórios de biotecnologia. Mas, por exemplo, durante a graduação, a gente não estuda uma técnica de eletroforese, a gente não estuda uma técnica de PCR. Se você for um estagiário de um dos laboratórios onde essas técnicas forem desenvolvidas, aí você vai saber como é que ela é feita, saca? Mas a menos que você passe por um desses laboratórios, mesmo os estudantes de graduação não dominam essas técnicas. É completamente diferente de você, por exemplo, ser um aluno que faz o curso de biotecnologia. Aí no curso de biotecnologia, você basicamente vai estudar genética aplicada, saca? Aí você vai estudar mesmo biotecnologia propriamente dito. E aí você vai ver um pouco dessas técnicas. Essas questões, queridos, elas, apesar dos vestibulares não cobrarem com muito detalhamento, noções gerais a respeito das técnicas de biotecnologia são importantes e algumas das discussões, eu vou falar assim, de certa forma, filosóficas a respeito delas. Então, assim, ó, uma das coisas que vai ser relevante para vocês ficarem de olho é assim, ó, cara, clonagem, transgênicos, clonagem tanto terapêutica quanto a clonagem também, tipo, reprodutiva. É certo, não é certo fazer? Então, tem estratégias diferentes para poder lidar com cada um desses tópicos. São alguns assuntos que eles não vêm nos livros didáticos. Dificilmente você vai ter um livro didático que tenha um capítulo biotecnologia. Normalmente ele é discutido por uma parte de dentro mesmo da genética e à medida que a gente vai avançando nos assuntos, a gente vai comentando sobre alguns tópicos, tá? Existe meio que uma pegada de discussão sobre pontos positivos e pontos negativos a respeito de biotecnologia. Eu nem sei se é o jeito de falar de ponto positivo ou ponto negativo, cara. Porque assim, nossas descobertas e nossas invenções trazem avanços. Com esses avanços, vem a ideia de que algumas pessoas assim, mano, dá para explorar isso aqui e fazer grana com isso. E aí, em cima disso, algumas pessoas vão analisar algumas coisas como sendo éticas ou não éticas, tá? Israel é uma área muito forte e vai continuar sendo uma área muito forte. E é curioso, cara, que, por exemplo, você não precisa necessariamente ser da área de biotecnologia para mexer com ela. Você pode ser, por exemplo, um biólogo que foi se especializando na área de biotecnologia. Você pode ser um engenheiro agrônomo que foi se especializando em biotecnologia. Você pode ser um veterinário, um zootecnista que se especializou em biotecnologia. Mas se vocês tiverem a disponibilidade de sair do estado de Goiás, os cursos de biotecnologia disponíveis em outros lugares do Brasil, porque a gente eu acho que tem um lugar só aqui em Goiás que tem, mas é um curso que está começando. Então, assim, o aparato está iniciando, vou colocar dessa forma. Mas, de uma maneira geral, meus amores, a grande parte da graduação da formação profissional de vocês, ela não é feita na graduação. Assim, ela não é feita cursando as matérias da grade, saca? As matérias da grade, isso que eu tô lembrando aqui, Israel, mas ele é novo, né? Ele é um curso que eu acho que não formou a primeira turma, viu? Ele não deve ter nem 5 anos, ele deve ter uns 3 no máximo, saca? E aí não que o curso seja ruim, até porque a área de biologia dentro da UFG, ela é grande e crescente, tanto que a galera da ecologia separou e criou um curso separado só para eles.
Então, assim, essa área é uma área muito massa. A Olivia tinha concluído o conteúdo dela, ou pelo menos os assuntos que a tinha, né, organizado. Professores, galera, então, eu já finalizei os assuntos que a gente tinha parado. Tem alguma coisa que vocês gostariam que trabalhasse? Né? E aí eu peguei, olha, manda biotecnologia. E aí, à medida que o tempo for passando, queridos, eu vou fazendo eu vou colocar assim, não é nem complementações, vai ser conversar com vocês sobre biotecnologia junto com o que a Olivia vem discutindo. Eu não sei se ela já começou. Vocês já começaram a ver tópicos em biotecnologia? Já iniciaram, né? Tem basicamente células-tronco, tecnologia de DNA recombinante, organismos geneticamente modificados, clonagem, são os principais assuntos que são discutidos. Tem alguns DNA documentários, cara, que são massa em relação a isso. Eu vou indicar alguns, cara. Professor, ela Mano, começou com clonagem já. demais. Vou deixar algumas sugestões aí. Alguns deles, a galera que já é meu aluno talvez há um semestre, já ouviu falar sobre isso, porque alguns deles não são totalmente recentes, são do semestre passado, mas eu acho mesmo que eles são bem úteis para entender melhor como é que algumas delas funcionam. Esse explicando, ele é mais curtinho, tem 16 minutos. Ele vai te dar uma ideia geral a respeito dessa discussão filosófica de clonagem, de seleção de espermatozoides e de óvulos, de terapia gênica, que também é um outro assunto importante dentro desse rolê, vacina de DNA, por exemplo. E o seleção artificial, ele é mais longo, ele é para quem gosta mesmo dessa área, porque ele é mais longo e ele é mais lento. Se você fuçar, cara, talvez você ache ele no YouTube, tá? A galera que não tem acesso aí ao Netflix. E se for o caso, cara, como alguns amigos meus já aconteceu. Já aconteceu de algum amigo me procurar, Paladino, posso parasitar seu Netflix esse final de semana, cara? Tem uma série lá que eu preciso ver, não sei o que, não sei o que. Aí eu, mano, tá, troca a senha, passa pro cara no final de semana, domingo de noite eu derrubo o acesso. Aí, não, cara, nem como você dar uma esticadinha, não. Eu já tenho muitos parasitas no meu Netflix. Aí, amores, esse seleção artificial aqui, ele é mais longo. Eu acho que são 4 episódios de quase 1 hora, a narrativa é um pouco mais lenta, então é para quem gosta mesmo do assunto. Mas esse seleção artificial aqui, ó, é de, pra quem gosta da área, né, é de a cabeça. Porque as técnicas mais básicas de biotecnologia estão começando a ser dominadas por pessoas comuns, assim. Você não precisaria ser necessariamente alguém formado em biotecnologia para saber como é que faz um PCR. E eu sei que o dólar está muito caro atualmente, mas quando ele não estava tanto, querido, você monta um laboratório básico de biotecnologia com $1.000 e poucos, saca? Tipo assim, com menos de R$5.000. Aí você fala assim, cara, é caro. Eu entendo, mas nós estamos falando de um laboratório de fazer clonagem, que você monta na garagem da sua casa, ou assim, tipo, no escaninho do seu prédio, saca? Com o dólar nesse preço, é tenso. E eu não estou falando de equipamentos que você vai contrabandear. Eu estou falando de coisas que você compra pelo eBay, sabe? Os kits de sequenciamento genético, você acha eles para poder vender via eBay. Tem alguns estados nos Estados Unidos que não tem legislação específica contra a comercialização desses equipamentos. Aí, nesse seleção artificial, da mesma forma que a gente assistia esses programas de reforma de carro, saca? Tem uns caras que, por exemplo, vão e tem tipo... como é que eu explico? Como é que fala? Tem garagem em casa. E com essas garagens eles pegam e fazem tipo reforma. Pronto, era o que eu queria comentar. Faz tipo reforma em casa, trabalha com mecânica em casa. Tem uma galera fazendo laboratório de engenharia genética na garagem de casa. Velho, é muito louco, mano. E assim, ó, ele é um tipo de conhecimento que ele já está difundido na comunidade humana, na comunidade científica e até não científica, como eu estou dizendo para vocês. Não cabe, de certa forma, mais ao Estado dizer assim, ó, isso aqui pode fazer ou não pode fazer. Porque simplesmente o Estado não tem como mais ter controle de quem que tem equipamento para fazer isso e quem que não tem, saca? Cara, é bem louco, tem uns desdobramentos que são muito curiosos e isso dá margem para umas discussões sobre teorias de conspiração que são bem interessantes. Quando eu falo de teoria de conspiração, amores, eu não estou falando tipo assim, não estou falando de répteis, reptilianos, não estou me referindo a
teorias nostradâmicas, eu estou dizendo assim, ó, a indústria farmacêutica faz pressão nos legisladores para que eles aprovem leis para criminalizar essa biotecnologia que é feita residencial? Sim. Porque, basicamente, se você começar a conseguir fabricar remédio em casa, ou a remédio a um custo muito baixo, isso implica diretamente em perda de ganhos para a indústria farmacêutica. Aí, quando eu estou falando de teoria da conspiração aqui, meus amores, quase dá para tirar essa aspas do teoria da conspiração, porque é mercado, saca? Essa semana, eu estava assistindo não uma entrevista, uma filmagem que foi divulgada no The Guardian, que era uma senadora estadunidense da Califórnia botando na parede um executivo, um CEO de uma empresa farmacêutica, saca? De uma fabricante de medicamentos. E ela estava falando assim, ó, caras, a empresa de vocês pegou essa pílula aqui, que custava cada comprimido 53 centavos de dólar, e em 5 anos, cada pílula passou a custar $500. Olha, cara, o que foi feito com o medicamento. E aí eles falam assim, ó, cara, o que é que justifica, uma vez que o que vocês declararam como investimento em pesquisa nesse medicamento foi... Aí ela foi mostrando os gráficos, saca? Então tem uma série de análises financeiras e jurídicas mostrando que a indústria farmacêutica, cara, ela assim, ó, ela pode até em algum momento ter sido uma indústria que trabalhou com remédio, saúde humana. Aí a galera que mexe com ações, com investimentos, com lucro, vocês são burro pra cacete, vocês não sabem ganhar dinheiro. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ganha dinheiro. Vocês estão vendendo esse remédio barato demais. Se esse remédio é imprescindível para uma pessoa sobreviver, você pode botar o preço dele assim, ó, o universo. E quem precisar dele para sobreviver vai se virar para providenciar o universo para pagar aquele medicamento. E aí é basicamente a discussão que tem sido feita. Tem um outro documentário que está presente na Netflix também, que chama... Esse aqui você tem que ter estômago, tá? Porque ele dá uma agonia muito ruim depois que você assiste. Não, faltou um pedaço. É esse, ó. Talvez vocês já tenham visto alguns. Amores, os episódios eles não são sequenciais e todo o documentário é relacionado a escândalos financeiros que aconteceram. Aí eles abordam no primeiro episódio aquele escândalo da Volkswagen. Vocês se lembram que a Volkswagen trapaceava um carro deles? Eles tinham um carro que era tipo um concorrente do Prius. Só que eles falavam assim, nossa, esse carro aqui é um carro a combustão que consegue ter a força de um motor alemão, só que emitindo a quantidade de poluentes de um motor asiático. E aí teve um instituto que fazia a avaliação dessas emissões de poluentes nos Estados Unidos, e os caras falaram assim, mano, essa conta não fecha, não tem jeito, saca? É tipo assim, temos aqui uma pizza super espetacular com ingredientes de primeira, tamanho gigantesco por R$ 9,99. Essa conta não fecha, sabe? Não tem jeito, mano, saca? E aí os caras começaram a investigar. Não sei o que vocês sabem sobre isso, eu vou resumir porque eu quero discutir outras coisas com vocês, outros tópicos. Enfim, resumo, e eu não estou muito fora de biologia porque nós estamos discutindo questões ambientais, climáticas aqui especificamente falando. Apesar de estarmos um pouquinho fora de genética. O que rolou, mano? Uma empresa desconfiou que esse carro, eu não lembro o nome dele, mas ele era tipo um SUV, saca? Então era um SUV que tinha desempenho de carro semi-esportivo, só que a hora que você colocava ele no dinamômetro e media a emissão de poluentes dele, dava baixíssima emissão de poluentes. E aí, cara, uns caras de uma empresa específica que fazia as fiscalizações falaram assim, ó, velho, não tem jeito, não faz sentido esse carro ter esse desempenho mecânico e gerações de poluente. Aí eles desenvolveram um dinamômetro, não um dinamômetro, eles desenvolveram um negócio que capturava o que é emitido pelo escapamento do carro, não quando ele estava no dinamômetro, mas quando ele estava na estrada em movimento. E aí contrataram um analista para poder fazer engenharia reversa do software que vai no carro, do computador de bordo. Sabe, ele tipo, o analista, ele tipo desconstrói o software para falar o que ele faz. E aí o analista descobriu, junto com eles, que assim, ó, o teste que eles fizeram, quando você colocava o coletor de gases no escapamento do carro com ele em movimento real, o nível de poluente dele era altíssimo, mais alto, na verdade, do que outros concorrentes da categoria do SUV.
Aí eles voltavam ele pro dinamômetro, ele poluente baixo. E aí quem desmontou o programa achou umas linhas de comandos, cara, que eu não sei explicar por quê, porque eu não entendo de lógica de programação, mas o carro sabia quando ele estava sendo avaliado no dinamômetro. Saca? Ele detectava quando ele estava sofrendo um teste de avaliação de emissão de poluentes e ele reduzia. E aí a Volkswagen, assim, esse trem virou um escândalo, a Volkswagen foi exposta, tudo mais, aí, pô, pedindo dinheiro de volta, não sei o que, a Volkswagen se desculpou, chamou a galera para um recall, saca? Para um recall, não sei o que lá, blá, blá. E aí, sabe o que eles fizeram? Mudaram a programação para o carro continuar mentindo. Velho, é muito, mas é muito foda. Sabe quantas pessoas foram presas no processo da Volkswagen, incluindo executivos? Ninguém. Eles quebraram um monte de leis europeias e estadunidenses e tipo assim, o pior que aconteceu foi um CEO norte-americano que perdeu o cargo dele, assim, de CEO e foi para um cargo mais baixo, mas nem o emprego ele perdeu. Enfim. Tirando esse resumo, porque eu falei disso? Um dos episódios fala sobre indústria farmacêutica. Se você tiver estômago, porque aí não é teoria de conspiração, são escândalos monetários que foram revelados, aí o documentário fala sobre a trajetória desses escândalos, saca? E aí nesse episódio que fala sobre indústria farmacêutica, ele fala também sobre algumas coisas de biotecnologia, porque ele fala sobre algumas vacinas de DNA, tá? Espera aí, só um instantinho, cara. Deixa eu dar um off ali no meu interfone. Não sei se você tá escutando onde você tá aí, mas ele tá tocando. Deixa eu só avisar aqui que eu tô em aula, não posso... Senão vai ficar chamando direto. Sábado, né? Sábado é dia de recebidos. Espera aí, rapidinho. Gatitos, gatitas, retornando, assim, ó, as estratégias ligadas, por exemplo, ao sequenciamento de DNA na nossa espécie, ligadas ao projeto Genoma Humano, tem permitido que a gente faça algumas identificações de alguns genes. Se você tiver um tempinho, dá uma fuçada depois no YouTube sobre essa empresa aqui, ó. É uma empresa que está em atuação no Brasil, que ela está fazendo basicamente testes genéticos. Aí esses testes são assim, ó. Eu quero saber qual que é a minha linhagem. Eu quero saber no meu genoma quantos por cento é de origem de tal lugar, quantos por cento é de origem de tal lugar. Esse teste custa R$199. Aí você compra pela internet, eles te mandam um kitzinho, que é basicamente uns negocinhos pra você ler e 2 tubinhos de ensaio pra você cuspir dentro. Aí você cospe dentro, preso de volta por Sedex. Mano, eles vão fazer uma análise do seu genoma. Aí tem planos, saca? Tem o plano de R$199, que ele é o de dar uma devolutiva para você assim, ó. O seu DNA tem 30% caucasiano, tem 20% não sei de que tipo, tantos por cento não sei de... É quase de curiosidade, assim, saca? Aí tem um plano um pouquinho mais caro, que eu acho que é de 500 e alguma coisa, que ele faz uma análise esportiva. Se você tem mais predisposição à formação de fibras musculares do tipo 1 ou do tipo 2, que, cara, para um atleta de alto desempenho, ou para um atleta mesmo que ele seja amador, para um competidor, isso faz diferença, cara. Porque às vezes, sei lá, deixa eu dar um exemplo. Às vezes eu sou corredor, amador ou profissional, e eu tô correndo velocidade. E aí uma análise genética mostra que eu tenho mais facilidade de formação de fibras aquelas fibras mais claras. Que são de fibras de contração lenta, mas que conseguem fazer esforço por mais tempo, saca? Às vezes a análise genética analisa que eu estaria tendo um rendimento melhor se em vez de correr 400 ou 100 metros, se eu estivesse correndo 21, 42 quilômetros, saca? Aí faz esse tipo de análise genética. E o terceiro pacote deles, que é o mais completão, eu acho que é 899. A última vez que eu olhei, é o pacote... porque eles fazem análise, cara, de doenças, assim, ó, predisposição a doenças degenerativas genéticas, predisposição, cara, tem até assim, ó, eles fazem análise de tipo, se você tem predisposição à ansiedade se você consumir cafeína, saca? A gente já identificou essa característica em gene. E aí, mano, algumas informações são só curiosidade e algumas informações podem ser extremamente úteis, saca?
Beleza. Quando eu vi esse testezinho sendo vendido, eu vi porque um banco me ofereceu um seguro de vida. Aí era assim, e aí? Olá, senhor Paladino, você quer comprar o seguro de vida, sei lá, do Bradesco? Aí a gente de alegria para você vai te dar esse teste genético para você se autoconhecer. Mano, você lembra quando você vai fazer um plano de saúde ou um seguro de vida, você responde um questionáriozinho? Aí nesse questionáriozinho você basicamente fala se você tem caso de câncer na família, se você tem caso de diabetes na família, se você tem ou não tem diabetes, se você teve ou já não teve câncer, porque os seguros e o plano de saúde, ele é um seguro também, ele tem uma série de cláusulas que exime eles de te pagarem ou de cobrir o seu tratamento se você tiver mentido para eles. Tipo assim, você já tinha um câncer, falou que não tinha e entrou pro seguro de vida. Se eles conseguem provar que você já tinha, a legislação que, tipo, os critérios deles lá, dizem que eles não têm que te pagar, saca? Por exemplo, seguro de vida, uma das coisas que os seguros de vidas em geral não cobrem é pandemia. Mano, eu tenho pessoas conhecidas à minha volta que perderam parentes agora e assim, cara, pelo menos eu vou segurar um tempinho porque meu marido tinha um seguro de vida lá do Itaú e aí esse seguro de vida, ele morreu de Covid agora e aí vai cobrir. E aí tem uma cláusula lá, assim, ó, pandemia não cobre. A pessoa tinha o seguro de vida, pagou o seguro de vida e não vai receber, saca? Amores, olha o tanto que esse negócio é louco. E aí a gente tá falando de biotecnologia ainda, né? Quem tá te vendendo isso é um banco, certo? Que tá te dando de cortesia uma análise genética para ele fazer um seguro, certo? De vida seu. Ok, esse seguro de vida, ele pode se basear, hoje em dia, eles não analisam somente o que você respondeu lá. Você lembra que você tem redes sociais, você tem TikTok, você tem Instagram, você tem Facebook, tem Facebook, você tem, enfim, LinkedIn, Tinder. Mano, essas empresas, elas juntam dados de um monte desses negócios para determinar o seguinte: cara, o Israel é um inconsequente. Todo final de semana tem foto dele no Instagram dele lá, andando de moto com os amigos dele. E assim, ele fica postando foto com velocímetro a 200, 300 por hora. Cara, a Ana, nossa, é salto de paraquedas, negócio. Então você não precisa responder lá, porque os algoritmos deles coletam dados expostos seus na rede social e dizem para a empresa um número assim, nós temos um risco de tantos % dessa pessoa vir a falecer porque ele é um doido. Ele tá vivendo a vida de um jeito mais arriscado. Ou assim, não, cara. Olha só, o Celhão, ele fica na casa dele vendo Netflix, ele não vai em estádio, ele gosta de ver muito televisão e jogo, ele toma uma cervejinha dele lá, mas ele tá fazendo na casa dele, o risco é... Aí, mano, sabe o que essa empresa faz? O seguro de vida do Israel é um valor, o seguro de vida do Célio é outro valor. Sacou? É assim que funciona. É assim que eles montam, de certa forma, aquelas tabelas. E aí, ou então assim, então, Israel, a gente aceita no nosso seguro de vida, mas aí para você o custo fica 4 mil por mês. Aí você fala, não dá para eu pagar não. E, pois é, assim, tipo assim, eles te aceitam, mas colocam um valor que tipo é inviável, saca? Você não vai pagar para entrar. Amores, o que isso tem a ver com essa porcaria do Genera? Espera só um instantinho, minha cortina resolveu entrar dentro do ventilador ali, peraí. Lindões, lindonas, o que isso tem a ver com o Genera? Beleza, eu cuspi lá no negocito e mandei para a empresa, né? Eu sou stalker. Sou stalker. Queridos, você não precisa mais responder o questionário para o banco fazer seu seguro de vida. Você cuspiu no vidrinho. Assim, uma grande parte das informações que eles não tinham como coletar a partir das suas redes sociais tá lá naquela amostra de saliva. Todas as suas potenciais doenças genéticas plausíveis estão naquele negocito. E ele te deu de cortesia para... Eu comprei um exame desse, estou esperando chegar, mas eu comprei por fora, porque eu tenho um brother que a gente está interessado em algumas coisas a respeito. Ele é fisioterapeuta e foi ele que me contou esse negócio do banco. E aí ele ficou curioso porque ele é um dos sócios lá na clínica do esporte.
Aí ele está interessado em saber como que esse tipo de exame genético pode ajudar ele na recuperação esportiva dos atletas lesionados que ele trata, saca? Ele trabalha para o Goiás e atende umas outras associações de natação e tudo mais. Aí ele me chamou para poder bater um papo. Eu até então não conhecia esse rolê. Manos, olha que louco. O que ele contou? Ele falou assim, ó, Paladino, os caras não te dão os resultados assim, tipo, no mês seguinte. Ele vai ao longo de um ano liberando os resultados de pouquinho em pouquinho no app. Sacou? E aí, depois de um ano, ele liberou o resultado completo. O que acontece depois de um ano? A maior parte dos seguros de vida pode fazer um reajuste da sua taxa. Então, ele fica com você no risco durante um ano, enquanto a Genera está passando para ele os resultados das suas análises genéticas, e o Bradesco, que deu o exame como cortesia, pode depois analisar. Não é que é uma pessoa hora, né? Vocês lembram que hoje em dia não é mais humano que faz isso, né? É computador que faz essas análises de risco, é inteligência artificial faz essa análise de risco. E ele fala assim, ó, cara, então não compensa manter Matheus aqui, porque não compensa, cara. O risco da gente ter que pagar uma indenização pro Matheus é muito alta. Queridos, volta no tempo 15 anos. Sabe o que a gente estava vendendo? Listas de e-mail. Até hoje, de certa forma, a gente listas de número de telefone para poder mandar SMS com propaganda. Saca? Hoje no Vikings vai ter não sei o que lá tocando, não sei o que. Isso chegava antes via SMS, né? Atualmente, queridos, a gente vende listas de e-mail. O tanto de vezes que assim, ó, arraste para cima e entre, você vai ter uma parte do curso totalmente grátis que vai mudar a sua vida. Você vai beber água de uma maneira que você nunca bebeu antes. Eu vou te explicar uma coisa sobre água que vai chocar você, mas fique até o final desse vídeo, arrasta aí para cima que você vai saber uma coisa sobre água que ninguém nunca te contou e não querem que você saiba. Mano, toda vez é o mesmo discurso, saca? Queridos, o que a gente em geral está fazendo agora? Coleta de e-mails. Aí os e-mails são utilizados para poder, e-mails, números, para poder mandar publicidade direcionada para você. Você já está sabendo disso, isso não é novidade, tá? Meus queridos, por mais que a Genera diga que ela mantém com ela os dados das análises genéticas, isso é a mesma coisa de acreditar no Zuckerberg quando ele fala que eu não sabia que essas empresas que instalaram essas extensões no Facebook iam utilizar esses dados para fins de eleições. Nós não sabíamos que isso ia acontecer. Nos desculpem. Não dá, né, mano? Não dá. Então, assim, ó, você pode ter certeza, queridos, que o compartilhamento de informações genéticas é um próximo degrau de tráfico de informações para as empresas, saca? Aí assim, o que a empresa vai fazer com isso, cara? Depende. Se uma empresa percebe, por exemplo, que você é uma pessoa que tem uma tendência genética a ter mais vícios, por exemplo, químicos, você eventualmente pode ser um excelente candidato para ficar mandando propaganda de uísque. Saca? Nós estamos indo para níveis de publicidade direcionada, queridos, que eles basicamente fogem de alguns dos nossos níveis de controle consciente. A publicidade hoje ela está num campo em que o estímulo é do seu sistema límbico. O estímulo é do seu subconsciente, porque ele vai no seu consciente e fala assim, ó, cala a boca, não interessa se você está no negativo, eu quero isso agora. É isso, saca? Amores, o que biotecnologia tem a ver com isso? É baseado em informação. Toda essa publicidade direcionada que é produzida atualmente, ela é baseada nos dados que nós mesmos damos para esses caras. Tecnicamente, o Facebook realmente não comete um crime abertamente quando ele usa essas informações e compartilha, porque você aceita as coisas desse aplicativo? Lógico, eu quero usar ele, claro que eu aceito. Não interessa. Não, porque você está escrevendo isso aqui? Eu aceito. Então, assim, tecnicamente, o que essa galera tem discutido a respeito de uso desses dispositivos, tem falado assim, ó, querido, não dá para processar esses caras porque você disse que concordava com ele usar aquelas informações. E a mesma coisa provavelmente vai acontecer para essas análises genéticas, saca? Eu sei que essas análises genéticas têm um potencial de uso que é muito bom para a questão de tratamento de doenças, desenvolvimento de medicamentos, saca? Mas eu preciso que você entenda o seguinte, queridos, por mais que sejam boas as intenções de quem trabalha com desenvolvimento do medicamento, normalmente o cientista, a cientista que desenvolve a técnica, que conhece para poder fazer a relação, a análise, não é quem tem a verba,
sacou? Ele não é o financiador do projeto. Aí, uma coisa é você desenvolver a técnica, é você descobrir uma enzima, é você descobrir um gene. Outra coisa é o que os mercados mundiais vão fazer para tornar isso aí virar grana, saca? E nesse sentido, não tem muito mistério, amores. É assim, ó, quem financia o projeto está correndo um risco, né? Porque ele bota um dinheiro em tese no escuro. O que os investidores tentam fazer? Diminuir o halo de escuro que eles têm, né? Então, assim, cara, esse treco aí vai dar certo. Tá, me convence de que isso aí pode dar certo. Tá, você já tem esses outros estudos que direcionam isso. O que vocês estão precisando é de mais dinheiro só para acelerar as respostas. Pra vocês terem mais reagente, pra vocês terem mais maquinário para analisar mais informação de uma vez. Não, tá bom, é sólido o estudo de vocês. Tá aqui, toma grana. Parte 2. Tá bom. Essa informação nova que você descobriu, essa invenção que você fez aí, qual que é a aplicação comercial disso aí? E às vezes, quem descobriu não tem. A enzima, que ela é chamada, ela é um código, né? Chama CRISPR, assim, ó. É uma sigla, tá? São as enzimas de edição de DNA. Ela foi descoberta em bactérias. A gente descobriu o seguinte: as bactérias não têm um sistema imunológico celular, porque elas são apenas uma célula. Mas elas têm umas enzimas, cara, que quando ela é invadida por um vírus bacteriófago, algumas bactérias têm uma enzima que vai lá e corta o genoma viral em algumas partes, inativando esse genoma. A pesquisadora que descobriu isso isolou algumas dessas enzimas e utilizou técnicas de engenharia genética para reprogramar essa enzima para cortar o DNA em lugar específico. Tipo assim, nossa, agora a gente já sabe que o gene responsável pelo nariz ter esse formato e ter essa posição no rosto e não aqui, tá daqui até aqui. Aí eles programam esses níveis de enzima para cortar o DNA exatamente nesses pontos, sacou? Essa pesquisadora falou assim, cara, quando eu descobri essas enzimas, eu não tinha noção de que a aplicação dela poderia ser transgênicos. Eu não tinha dimensão que a aplicação, na época que a gente descobriu, que a gente poderia pegar pedaço de DNA de uma criatura e colocar em outra criatura, sacou? Então, o que eu estou dizendo é que algumas dessas descobertas e dessas invenções, porque algumas vezes é o desenvolvimento de um protocolo mesmo de procedimento, algumas vezes quem faz ela, cara, não tem uma visão de mercado, saca? Tipo assim, não tem uma aplicação direta para isso. E aí é o mercado que vai dar as respostas. Então, assim, ó, a ciência em si, meus amores, ela não tem assim, mocinho, bandido, saca? Não tem isso, assim, de ser má ou boa. As aplicações, o que a gente vai fazer a partir disso, ou como que o mercado vai se apropriar desse conhecimento para poder gerar grana em cima disso, é que pode ser analisado como sendo boa ou como sendo ruim, tá bom? Queridos, como eu comentei com vocês, ao longo da nossa jornada, eu vou comentando e discutindo com vocês alguns tópicos também de biotecnologia. E aí eu conversei também com a Olivia que eu queria trabalhar com vocês algumas questões. Porque assim, biotecnologia é um tema muito legal. Ele tem um crossover muito legal também com inteligência artificial, que é um tema muito forte nos nossos dias, porque os humanos simplesmente não conseguem avaliar ou analisar o tanto de informação de biotecnologia num genoma que tem. Então a gente transfere essa análise, esse cruzamento de dados para computadores fazerem, saca? Mas o que a gente precisa fazer é converter as discussões que a gente está fazendo em resolução de questões. Então, junto com a Olívia, eu vou mostrar para vocês como que biotecnologia tem caído nos vestibulares, em qual nível de aprofundamento. E, amores, já tem uns 6 para 7 anos que todo ano algum vestibular brasileiro cobra alguma coisa sobre clonagem, organismos geneticamente modificados, tecnologia de DNA recombinante, células-tronco, clonagem tanto terapêutica quanto a reprodutiva. Então, é um assunto que não dá para ficar de fora. Pré-requisitos. Quando você vê a Olivia começar a falar sobre... foi clonagem, né? Que vocês falaram que ela iniciou. Amores, como é que você estuda clonagem sem ter uma noção geral de êmbrio e sem ter uma noção geral de citologia? E de genética também. Então, assim, ó, biotecnologia, ele é um conteúdo avançado
que tem pré-requisitos, saca? Você vai estudar biotecnologia sem um conhecimento legal de citologia, você vai ficar decorando informação. Se você for estudar os tópicos de biotecnologia com um conhecimento mais, eu vou colocar assim, mais sedimentado de citologia, você vai ficar fazendo assim, ó. Ah, nossa, isso aqui, caraca, aquele negócio lá do retinidoplasmático. Putz, nossa, então interrompeu nessa fase, na fase S. Você consegue ver aplicações de partes do conteúdo que você viu em embrio, em cito e em genética. E aí, querendo ou não, queridos, como algumas dessas modificações vão acabar tendo desdobramento sobre as populações como um todo, saca? Você tem evolução genética de populações, tá? Análise de genética de populações. Amores, o objetivo desse nosso encontro era ser um encontro temático. Era ser um encontro exatamente para poder lançar na cabeça de vocês vontade de consumir essa área conhecida como biotecnologia, tá? Ao longo das próximas semanas, a gente vai fazer um paralelo de retomar alguns assuntos em genética, resolvendo uns exercícios, e eu vou continuar uma parte de aprofundamento, fazendo um bate-bola com a Olivia sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado